Edson Arantes do Nascimento, ou Pelé, é considerado o maior jogador da história do futebol e não é à toa que o chamam de rei do futebol. Nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. É filho de João Ramos do Nascimento, também conhecido como Dondinho, ex-jogador de futebol, e Celeste Arantes do Nascimento. Aos 4 anos de idade, Pelé e sua família mudaram-se para Bauru, em São Paulo, e nessa época ele era chamado de Dico pela família. Influenciado pelo pai, Pelé sempre foi fã de futebol e logo começou a fazer parte dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru. Ele gostava de jogar no gol, inspirado no goleiro Bilé, amigo de seu pai que jogava no Vasco de São Lourenço de Minas Gerais. Como ele não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente, durante os jogos com seus amigos ele falava algo semelhante como "Defendeu Bilé" quando fazia suas defesas. O ato fez com que os seus amigos passassem a chamá-lo de Pelé e ele não gostou disso e foi aí que o apelido pegou. Eu devia ter 7 para 8 anos. Foi quando eu conheci o Pelé. Aí o garoto chamou Pelé, eu não sei se foi uma brincadeira, se eu falei alguma coisa errada, se foi uma piada. Eu briguei com ele porque eu não queria o apelido de Pelé, não sabia o que era, uma coisa feia, eu achava na época. Para encurtar a conversa, toda a garotada do colégio, as meninas começaram a chamar Pelé, Pelé, e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido Pelé, sem saber por quê. E hoje eu adoro, né, porque é um nome conhecido no mundo todo. Além dos jogos de futebol durante a infância, o garoto ajudava a família como podia. O pai lesionou-se e não continuou a jogar futebol, o que deixou a família com dificuldades, e para contribuir com a renda, Pelé começou a trabalhar de engraxate em Bauru. Destaque dos jogos nas ruas de Bauru, Pelé passou por algumas equipes amadoras durante a sua infância e aos 11 anos o jogador Valdemar de Brito o descobriu e o convidou para a equipe que estava formando, o Clube Atlético de Bauru. Passando poucos anos, Valdemar percebeu o enorme talento de Pelé e decidiu levá-lo para um time maior, o Santos Futebol Clube. Em 1956, Pelé chegou ao Santos e, passado um mês da sua chegada ao clube, o jovem fez sua primeira partida na equipe profissional. O jogo foi contra o Corinthians de Santo André e o Santos venceu por 7-1 e Pelé entrou no segundo tempo da partida e marcou o 6º gol. Pelé começou a ser reconhecido nacionalmente ainda com 16 anos de idade. Em 1957, o garoto já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. O rei do futebol atuou durante quase toda a sua carreira no Santos, entre 1956 a 1974. No período, ele levou o clube a conquistar 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes. Em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol e o fato ocorreu em uma partida contra o Vasco no Maracanã e foi realizado em uma cobrança de pênalti. Pelé se despediu do Santos no dia 2 de outubro de 1974 em partida contra a Ponte Preta na Vila Belmiro. Ele fez 1.116 jogos pelo Santos e marcou 1.091 gols. Pelé foi jogar no New York Cosmos, dos Estados Unidos, para tentar fazer o futebol ficar mais popular por lá. Já pela seleção brasileira, sua história deu início 10 meses após ser contratado pelo Santos. Ele disputou a Copa Roca, atual Superclássico das Américas, e a competição era um torneio amistoso entre a seleção brasileira e a seleção argentina. As duas partidas foram realizadas no Brasil e a primeira marcou a estreia de Pelé com a seleção brasileira e aconteceu no Maracanã. A Argentina venceu por 2-1 e o gol brasileiro foi marcado por Pelé. No jogo de volta, no estádio do Pacaembu, o Brasil venceu por 2-0 e com o gol de Pelé e de Mazzola foi o primeiro título de Pelé pela seleção brasileira. O Mundial de 1958 na Suécia iniciou a chamada Era de Ouro da seleção brasileira. De 1958 a 1970 foram 3 títulos em 4 Copas. Pelé é até hoje o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo. Com apenas 17 anos e 8 meses, Pelé foi campeão da Copa do Mundo da Suécia em 1958. O garoto fez 6 gols em sua primeira Copa do Mundo e foi o artilheiro do Brasil. E nessa edição, Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do Futebol. Pelé também tem o recorde de ser o jogador mais novo a fazer um gol em Copa do Mundo. Outro recorde do Rei é que ele é o único jogador da história do futebol mundial a ser tricampeão
campeão da Copa do Mundo. Ele marcou 77 gols com a camisa do Brasil e ainda é o maior artilheiro da seleção brasileira. Pelé fez seu último jogo pela seleção brasileira em julho de 1971, no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia. Ele se despediu oficialmente dos gramados em 1977 em um jogo Cosmos contra Santos, nos Estados Unidos. Ele finalizou sua carreira e entrou para o livro dos recordes ao marcar 1.281 gols na sua carreira, sendo então o maior artilheiro da história do futebol mundial. Além dos recordes, o Rei Pelé foi o único jogador da face da Terra que conseguiu parar uma guerra. Em 1969, ocorreu uma guerra na Nigéria e o Santos viajou até lá para fazer um amistoso. O jogo terminou com a vitória santista por 2-1, com gols de Edu e Toninho Guerreiro. O placar, no entanto, pouco importou, e esse dia foi marcado na história do futebol mundial pelo fato dos nigerianos terem interrompido a guerra para lotar o estádio e acompanhar de perto o rei do futebol. O fato é que jamais veremos outro jogador tão grande como Pelé, porque Pelé é Pelé.